1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24 até o verso número 27. Somente lembrando a igreja, no final do culto nós temos picolé para vender. Procure a pastora no final, aqueles que queiram contribuir. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 24 até o 27. Vocês encontraram, irmãos? Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele que pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Verso 27. Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Para quem o matar. Essa história, ela é bem, principalmente a história de Davi, uma história bem conhecida, bem lida em toda a igreja e também por parte daqueles que não frequentam nenhuma religião, assim por dizer. Até então, porque existem canções, né, para as crianças principalmente, que envolve muito o nome de Davi. Então Davi é muito conhecido, muito popularizado entre todos nós. E falar desse momento aqui, irmãos, dessa batalha, dessa guerra que aconteceu há muitos anos atrás, é a gente parar para avaliar o que se deu naquele momento daquela discussão, daquela guerra. Há 40 dias, um homem por nome de Golias, que fazia parte de uns inimigos de Israel, ele estava ali, vamos dizer, empeitando e desafiando pessoas que quisessem lutar com ele. Ora, não tem o tamanho exato de Golias, porém fala-se que ele tinha em média de 2,5 metros a 2,90 metros. Alguém já viu alguém dessa altura, irmão? Você percebe que aqueles jogadores de basquete, de vôlei, né, são os caras bem avantajados, bem altos. Geralmente alguns chegam até 2 metros, 2,5 metros. E você vê, né, que assim, o meu tamanho, acho que o tamanho de Tony perto de um cara dele é meio complicado, né, não?
E de costa, a gente andando de costa com eles, aí quem vê de longe pensa que nós somos uma criancinha, né? Diante de uma pessoa dessa altura. É um absurdo, irmão. Então eu paro para analisar o tamanho de Golias. Se uma pessoa de 2 metros de altura, 2,5 metros, nós achamos alto, imagina uma pessoa com 2,5 metros, 2,90 metros. É meio complicado, né? Porém, Davi, ele era de baixa estatura, menino novo, tá? E eu queria ver uma coisa aqui com vocês. Fala sério, gente. Sai um pouquinho da cena. Você vendo essa cena de um homem alto, forte, todo armado, todo equipado, um homem de guerra, que era o Golias, e você vendo um menino do outro lado, com uma funda, um cajado na mão. Fala sério. Quem que você apostaria para ganhar? Hã? Quem? No gigante, né? Né? No gigante também? Como? Redobrava a aposta. Com garantia, né? Não, isso aí já tá certo. Isso aí já era. Então, por que a gente se identifica muito com essa situação? Porque na verdade, irmãos, dentro de cada um de nós existe um Golias. Dentro de cada um de nós existe um Golias. Não fala que os espíritos se atraem? Não fala? Pela lógica, você via que não. Golias é o cara que, no UFC da vida, o cara que já está certo de ganhar, eu vou apostar e tal. Mas, na verdade, lá dentro de cada um de nós, sutilmente falando, existe Golias dentro da gente. E como os espíritos se atraem, não somente pela lógica, mas pelo gatilho que foi ativado dentro da gente, os mesmos espíritos vão se atrair. Então a gente vai apostar em quem? Em Golias. Compreendeu? E de fato, o que acontece ali? O que acontece ali? Uma pessoa apenas desafiando a um exército. Uma pessoa apenas desafiando a ponto de dizer assim, não, quem vencer a guerra, quem morrer, esse vencerá. Quem ganhar, esse vencerá a guerra. Quem sair vivo, esse vencerá a guerra. E ali é interessante que durou 40 dias. Não foram apenas questão de horas. Foram 40 dias, irmãos. Para vocês terem ideia, Israel estava com um bom número de exército. Um bom número de exército. Os filisteus também, mas somente um estava desafiando, empeitando as pessoas. E isso eu fico a analisar ao passo de 40 dias, como é que uma pessoa fica incitando o outro, intimidando o outro. Porque Golias estava, na verdade, intimidando. E era isso que eu queria conversar com vocês nessa manhã. Sobre a intimidação. Então o que é uma intimidação? Deixa eu explicar aqui a você. Eu peguei aqui alguns significados, só para vocês terem uma noção. Intimidação é dar medo, tornar assustador. É ter medo, é a ação de fazer com que alguém se sinta amedrontado. Amedrontado. Então Golias estava o quê? Amedrontando a uma nação. Ou seja, a um povo que representava uma nação, que era o exército. Golias estava intimidando, gerando medo, pavor sobre um exército de Israel. O interessante é que
Eu cresci escutando muito esse ensino sobre Davi. Davi pegou quantas pedras? 5. Foi ou não foi? Você conhece essa história, não conhece, igreja? 5 pedras Davi pegou. Ali próximo existia um vale, um rio. Aí, o ensinamento que eu pude ter foi que as 5 pedras que Davi pegou, era se ele jogasse no gigante e errasse, ele tinha uma outra pedra. Quem aprendeu assim? Né? E aí, se ele jogasse outra e errasse, tinha outra, é verdade. Mas não era dessa forma. Na verdade, naquele campo de batalha, existiam 5 gigantes. E Davi, ele prepara a sua armadura, que era a funda. E Davi, ele era habilidoso com a funda. Quem tinha mais habilidade nesse termo era uma tribo chamada Benjamim. Está na Bíblia isso. Está na Bíblia isso. Abra em 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel capítulo 21. Segundo Samuel capítulo 21, a partir do verso 15. Os irmãos acharam? Diz assim, a partir do verso 15: Mas uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbi-Benob era descendente de primeiro. E a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 kg. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abissai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: o Senhor não vai mais sair conosco para lutar, porque corre o risco de apagar a lâmpada de Israel. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai de Uzate matou Zaf, outro descendente de quem? E é o segundo. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias. Terceiro. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos, e em cada mão, em 6 dedos, em cada pé, também 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigante. 4. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate. Mas Davi e seus guerreiros os mataram. Então, alguns arqueólogos, historiadores, eles afirmam que esses gigantes também estavam lá quando Golias estava afrontando Israel. E Davi, ele pega não somente uma pedra para acertar o afrontador, o intimidador, mas ele pega mais 4, na intenção de que, se os outros fossem avançar, ele já estava certo de usar a sua funda. Juízes capítulo 20, versículo 16. Juízes capítulo 20, verso 16. Juízes capítulo 20, verso 16.
Vocês já acharam? Dentre todos esses guerreiros, havia um grupo de 700 canhotos. E cada um deles conseguia tirar uma pedra com uma funda e acertar um fio de cabelo com precisão. Um fio de cabelo com precisão. Então observe que tinha pessoas que eram hábeis a usar o que Davi usou, que foi a funda. E Davi não era qualquer um. Se ele tivesse uma certa distância, se ele mirasse o cabelo de uma pessoa, ele acertava. E daí, por essa habilidade, você entende porque Davi mirou o local em Golias. E ele sabia que iria acertar e que iria matar Golias. Então, observe que a habilidade de Davi sobressaiu sobre os seus irmãos. A Bíblia diz que os irmãos de Davi, os mais velhos, os 3 primeiros mais velhos, eles eram preparados, homens de guerras, homens que serviam a Saul, homens que estavam prontos para o exército. Mas aquela batalha, irmãos, aquela luta, não era para Israel. Não era. Era para Davi. Porque eu imagino que se uma batalha fosse travada ali, de espada com espada, com certeza Golias, ele poderia sair vencedor naquela guerra. Só que aparece uma pessoa que não tem nada a ver com a história, se torna incomodado com aquela intimidação. Ele acha um absurdo, um desaforo. Davi não consegue entender porque um exército de Israel não consegue enfrentar aqueles gigantes. Talvez não seja nem por causa apenas de Golias, mas 4 que estavam. Tem uma... Passa toda a noite, né, na emissora aí, a novela sobre os reis. Não sei se vocês já viram já. Desde janeiro do ano passado, que essa emissora, ela reuniu pessoas bem populares e estudiosos, arqueólogos, teólogos, pastores, e eles fizeram um planejamento com base na Bíblia e nos estudos de pesquisas, e realmente comprovaram que naquela batalha os 4 gigantes estavam por trás de Golias. Os 4 gigantes. Apesar que depois Davi ele mata Golias e todos eles fogem, porque a palavra de Golias era: aquele que matar, esse vencerá. Mas aí eu queria entrar numa questão aqui com vocês, irmãos. Não somente essa conquista de Davi, nessa luta, essa vanglória, né, da conquista de Davi. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem que você se vê nessa situação? Quem que você se vê? Você parou já para analisar quem você é aqui dentro? O campo de batalha ele é armado. Isso é fato. Um cenário de guerra ele é preparado. Quem seria você aqui dentro? Davi, Golias, os irmãos de Davi, o exército, o Saul, o líder Saul. Quem seria você? Os filisteus? Eu percebo que dentro desse campo de batalha seríamos mais Golias do que Davi. Por quê? Golias estava intimidando um povo. Então era aqui que eu queria conversar com vocês. Eu só trouxe essas bases bíblicas apenas para você entender como foi formada aquela guerra e como foi que Davi venceu. Mas Golias, essa influência da intimidação está dentro de nós. Acho que isso é algo que muitas pessoas não comentam, não falam, mas as pessoas procuram mais se associar a Davi. Não, porque Davi
meteu a pedra, nós temos que ser Davi, corajoso, tal, beleza, ok. Eu já preguei aqui sobre essa mesma passagem, nós nos tornando Davi, ou a influência que Davi teve, o incentivo de Deus sobre Davi. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o que nós temos de Golias dentro de nós. E é uma área, queridos, de intimidação, que isso tem o ser humano, muitas vezes, a maioria, ou na sua totalidade, carrega, e nem percebe. Por quê? Porque o comportamento da pessoa que intimida a outra, ela intimida para se sentir dominador do pedaço. Domínio sobre outra pessoa. E daí existem várias formas de intimidação. Existe aquela intimidação que ela vem com uma voz alta, gritar sobre o outro, mostrar que tem autoridade sobre o outro. Já se falava um general há muitos anos atrás, numa entrevista, ele disse que quando a pessoa está gritando, é porque ela já perdeu a sua autoridade. E quando a pessoa grita com o outro, por quê? Porque ela quer se sobressair sobre o outro. Ela quer mostrar que ela que manda naquele momento. Mas por que uma pessoa intimida a outra? O medo. O medo de perder alguém. Dentro de um ambiente de trabalho, o medo muitas vezes de perder a sua função. Dentro de um ambiente de escola, que hoje se chama bullying, né? Na época da gente não tinha essa questão de bullying. Tinha as brincadeiras lá, colocava apelido no outro, às vezes chateava com o outro, né? Mas daqui a pouco estava bem, aquela coisa toda. Hoje tem a questão do bullying. E se entende que, em algumas ocasiões, o bullying tem tornado, na verdade, uma intimidação. Por quê? No ambiente escolar. Porque muitas vezes aquela criança, ela tem uma popularidade, ou seja, ela é bem aceita pelos seus colegas de escola. Então ela usa esse artifício, ela usa essas armas para sobressair sobre outra pessoa. E começa muitas vezes a colocar apelido, desmerecendo outra pessoa. Começa muitas vezes a gerar medo em outra pessoa. Intimidação. Dentro de um ambiente escolar acontece muito isso. Interessante que tem muitos filhos que chegam em casa e não comentam isso com os pais. Porque quando comenta, já teve uma rejeição na escola. E quando chega em casa querendo um apoio dos pais, os pais disseram assim: se você chegar aqui em casa apanhar, você vai apanhar também. Já recebeu outra intimidação. Porque no momento que você quer um apoio de uma pessoa e você reage de outra forma, mas intimidando, aquela pessoa que se sente intimidada, ela se sente preso, refém de determinadas palavras. Às vezes em casa, quando eu estou um pouco bravo com os meninos, minha voz já é grossa. Segundo ele, diz que minha voz fica mais grossa ainda. É Cid Moreira, é? Não, mãe, quando o pai tá bravo, o pai engrossa logo a voz, já quer falar alto, já não sei o que, tá lá. E eu comecei a me avaliar nisso aí, irmãos. Eu comecei a me avaliar nisso aí. Isso não existe não. Minha voz já é grossa. Como é que eu... Irmãos, tem lugar aqui na frente, vocês aí atrás, se quiser vir aqui. E eu comecei a me avaliar e disse: rapaz, isso é uma forma de intimidar eles. Talvez a minha voz até engrosse mais do que já é. Eu não perceba. Veja como isso é sério, irmão. Porque quem está intimidando outra pessoa não percebe não. E se for confrontar na hora, é capaz da pessoa se estribuchar e dizer: não, eu só falei a verdade, eu estou com a razão. Eu falei que precisa ser ouvido.
Ainda fica cheio de argumento. E muitas vezes tem aquele tipo de intimidação só no olhar. Já parou para analisar? Exemplo, você chega em casa e tem uma visita ali que você não se dá bem com aquela pessoa. Aquela visita está ali conversando com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu pai. Você fecha a cara, dá aquele olhar, que já falou tudo, você percebeu, a pessoa muito mal dá o bom dia, boa tarde, boa noite e entra. Isso é uma forma de intimidação. Uma forma de intimidação. E também tem aqueles tipos de códigos, palavras, de códigos. Exemplo. Você oferece, por exemplo, você oferece a uma pessoa, você comprou um objeto, você sabe que aquela pessoa também está afim daquele objeto. Aí você, com um coração tão bom que você tem, você, pai, vou oferecer a fulano esse objeto que eu acabei de comprar. Tá. O preço está bom, é liquidação, vai acabar, né, a promoção. Aí você oferece, a pessoa fica balanceada com aquilo ali. Só que o código da outra pessoa que está próximo, que não quer mais aquele objeto, é uma fala. Seja lá qual for. Não, veja aí. Não. Que você está decidido. É uma forma sutilmente de intimidar outra pessoa e dizer assim: rapaz, ele estava querendo, mas não vai querer mais não. Ele vai querer mais não. Interessante, irmãos, que aí você fica avaliando essa situação. E isso está dentro das pessoas. Por exemplo, passou um tempo da minha vida mesmo, que eu era um cara que intimidava muito a minha esposa. Muito. Quando você intimida outra pessoa, você muitas vezes mata o sonho dessa pessoa. Você engessa essa pessoa. E qual é a atitude dessa pessoa que está sendo intimidada? Ela começa a perder os prazeres. Ela começa a se desanimar, a se achar impotente diante de outras pessoas. Ela consegue, muitas vezes, por ela ter sido tanto intimidada, tanto frustrada, ela começa a se achar uma pessoa incapaz, insegura, medrosa. E isso vai cada vez mais adoecendo essa pessoa, a ponto que ela muitas vezes perde a sua própria identidade. Ela perde às vezes o amor próprio. Ela perde às vezes o amor pela outra pessoa. Tanto fez como tanto faz. E é uma facilidade, irmãos, para entrar numa depressão tão grande. É uma facilidade para essa pessoa, ela ter uma decadência na vida dela, tanto espiritual quanto emocional. Por quê? Porque ela se tornou refém de alguém. Você está entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes dentro de uma casa é a mesma coisa, irmãos. Entre o marido e a esposa, entre os filhos e os pais. Essa guerra, esse choque entre os pais e os filhos por intimidação, por medo, por insegurança. Tivemos uma aula aqui no discipulado que foi falado sobre a primeira personalidade, né? Primeira personalidade. Do 0 aos 7 anos de idade. Que essa personalidade foi Deus que deu a cada um de nós. E justamente nesse período é que muitas vezes os pais, os avós, muitas vezes a sociedade em si, ela acaba estragando, ela acaba danificando essa personalidade dessa criança. Por intimidação, por medo, por insegurança. Às vezes, irmãos, é uma coisa tão absurda
que até para liberar uma vez um filho para ir na esquina comprar alguma coisa, os pais com tanto medo acabam intimidando os seus próprios filhos. Muitos filhos hoje doentes. Nós, por tal comportamento, tanto eu quanto a minha esposa, a gente estava levando nossos filhos também a esse caminho. A esse caminho. Que hoje a gente está tentando ponderar, equilibrar isso aí, porque é uma coisa que, gente, mata as emoções da pessoa. A pessoa fica sem norte, fica sem rumo. Ah, você quando crescer quer ser o quê? Eu não sei. Aí chega um, ó, tu tem que ser isso aqui, ó, tu tem que ser aquilo ali, tem que ser aquilo ali. E aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, talvez não quer ser aquilo. Mas às vezes acaba sendo por respeito dos pais. Mas que na verdade não é respeito, é medo de frustrar o seu pai, de frustrar a sua mãe. E quantos líderes religiosos também intimidando seus liderados? Quantos líderes religiosos? Para ter resultados, para ter metas, para ter alcance de números de pessoas. É terrível isso, irmãos. Às vezes, sabe, a gente ora tanto ao Senhor, pede tanta coisa a Deus. Mas como é que a gente pode alcançar o favor de Deus se o nosso coração está entrelaçado a essas coisas? E você acha que foi fácil Israel estar ouvindo aquele amedrontamento de Golias e não reagir? Medo, insegurança. Porque como é que um jovem, ele se propõe a entrar numa guerra que ele não foi chamado? A visão que Davi teve, irmãos, foi uma visão muito aquém daqueles que estavam ali. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 João, capítulo 3, versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Eu peguei aqui a fala de João, quando ele diz assim: quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Verso 16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Veja o que João diz. E olha que João foi o apóstolo do amor, né? Dizem que João foi o apóstolo do amor. Quem odeia seu irmão já é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. A forma de intimidação é a forma de você assassinar aquela pessoa. Você assassina os projetos daquela pessoa, os sonhos daquela pessoa. Você gera uma amordaça, você coloca praticamente na boca das emoções daquela pessoa um pano, e ela passa agora a caminhar perto de você com medo de falar qualquer coisa, com medo de gerar vergonha a você, com medo que você se frustre, porque você se frustrando, você poderá dizer uma palavra que vá levar aquela pessoa mais ainda para o fundo do poço. Então quem odeia seu irmão já é um assassino, uma pessoa que tem intimidão outra pessoa, irmãos. Às vezes a gente pensa que assassinato é pegou uma arma, esfaqueou, atirou. Não. Essa palavra aqui, odiar, é um sentimento. E um deles é intimidação. Ou seja, muitas vezes nós tornamos assassinos de pessoas e achamos que quando vamos assistir o repórter, o rapaz matou uma pessoa inocente, a gente fica revoltado.
E quando tem as câmeras lá vendo, né, como aconteceu as coisas, que parece que você fica mais revoltado ainda, aí você acha um absurdo daquilo ali. Mas muitas vezes ali somos nós no nosso dia a dia, uns com os outros, para obter ganhos. A intimidação vem para obter ganhos, para que tudo esteja no controle, para que tudo esteja na manipulação daquela pessoa. Salmos capítulo 37, versículo 8. Salmos capítulo 37, versículo 8. Diz assim: deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Deixe a ira de lado. Uma pessoa que está intimidando a outra, irmãos, você acha porque está alegre? Uma pessoa que está sobressaindo sobre outra pessoa, gerando medo sobre ela, é porque essa pessoa está alegre? Não, ela está o quê? Irada. Por que ela está irada? Porque alguma coisa a outra fez no comportamento ou em palavras e gerou nela uma vergonha, uma insegurança. O gatilho foi ativado de algum medo, da ira. E Davi, nada melhor do que ninguém para explicar esse momento, porque ele vivenciou isso lá na guerra. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Vai prejudicar outra pessoa? Vai, porque está sendo intimidada, está sendo amedrontada, está gerando medo sobre ela. Os estudos comprovam que quando uma mulher está gestante e ela fica estressada, e ela fica, sei lá, insegura, com medo, ela passa isso para a criança, através do sangue também, no cordão umbilical ali, ela passa para a criança, e daí a criança começa a se contorcer dentro dela, no útero, porque ela está recebendo a carga negativa da mãe. Isso eu estou falando de uma mulher gestante, que quando ela tem sentimentos negativos sobre ela, e ela carrega uma criança no seu ventre, não somente ela recebe essa carga negativa, como também a própria criança. A criança se contorce dentro do lado do útero. Aí eu pergunto, nós, todos nós, quando recebemos uma sobrecarga de negativo sobre a nossa vida, de medo, de ameaças, a partir de hoje, se você não fizer isso, estou fora de casa. Por que às vezes alguns homens ameaçam a mulher de sair de casa? Porque alguns homens sabem que ela não tem para onde ir, que ela não vai para casa da família, que ela não tem como se manter, como se sustentar. E como ele é que mantém e provê a casa, e ele é o alfa do lugar, né? Que o homem é o alfa, é a proteção. Ele começa a usar desse artifício para amedrontar a sua própria esposa, para intimidar a sua própria esposa. Que hoje em dia, não somente o homem, mas também está vindo por parte das mulheres, que são as mulheres empoderadas. Que são as mulheres que não... Eu ouvi um tempo desse aí, uma pessoa falar, não, a mulher fulano, da minha família, ela já disse, quem manda na casa dela é ela, porque ela é o homem da casa. E a intimidação, muitas vezes, vai tomando conta do ambiente, se transfere para os filhos, e aí os pais ficam sem moral. Os pais ficam sem moral. Uma família adoecida, uma família gritando por ajuda, por socorro.
1 João capítulo 2, versículo 9. 1 João capítulo 2, versículo 9. Diz assim: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, nas trevas. Uma pessoa que tem esse senso de intimidação, seja ela agressiva, seja ela sutil, a Bíblia diz aqui, ela não está na luz, ela permanece na escuridão. Irmãos, aonde a luz chega, as trevas são incomodadas. Aonde a luz chega, as trevas são incomodadas. Se você está num ambiente totalmente escuro, você acender um fósforo, você percebe que ele já dá uma diferença. Uma pessoa que tem esse senso de intimidade, de manipular, de controlar a vida de outros, ela não está na luz. A Bíblia diz que ela está na escuridão, está nas trevas. Aí eu fico avaliando quantas famílias adoecidas. Estamos aí há uma semana antes da eleição. Irmãos, o que eu mais pude ver nesse tempo, principalmente nesse tempo, são essas guerras partidárias. São essas guerras de A e de B. Não, porque eu prefiro o Bolsonaro, eu prefiro o Lula. As guerras entre os irmãos dentro das igrejas, queridos, que é isso, irmãos? O que é isso, amados? Olhe para cá, querido. Aí fica um intimidando o outro. Uma guerra de intimidação. E as pessoas vão seguindo o mesmo caminho. E a igreja vai seguindo o mesmo caminho. Sabe? Eu comecei a perceber que a igreja estava começando a perder o foco. Eu vi a hora, eu não estou falando aqui exclusivamente, eu estou falando da igreja no geral. Eu estava vendo a hora os irmãos entre si começar a ter um UFC gospel. Sério, queridos. A cada 2 anos, nós temos eleição no Brasil. É ou não é? A cada 2 anos. A cada 2 anos eu sou procurado, irmãos. A cada 2 anos tem pessoas que conseguem meu contato, não sei como. Ah, se eu pegar quem deu meu contato. Aí começa. Tá. Eu sou bem realista, amados. Diz só, eu não induzo aqueles que eu escolhi, eu não induzo outras pessoas a fazer isso, mas eu ensino. Eu ensino. Por quê? O que é princípio? É aquilo que eu acredito pela palavra. Se eu for avaliar o comportamento de partidos que existe na nossa nação, escapa algum? Agora, eu preciso avaliar o quê? Eu vou fazer isso aqui e vou dar uma base bíblica para vocês. Preciso avaliar o quê? Aquilo que eu acredito. Está alinhado com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu tento ensinar aos meus filhos em casa, com aquilo que eu tento levar para minha esposa? Está alinhado? Tá, certo. Mesmo que no caminho, ele deu um deslize. No caminho deu um deslize, mas a princípio ele mostrou uma coisa para mim. Eu estou ensinando vocês aqui, irmãos. Eu não estou aqui optando por A e por B, não. Nem estou induzindo você, voto fulano, voto ciclano, não. Eu não defendo o partido de ninguém. O único partido que eu defendo é de Cristo. Por esse cara, eu defendo. Foi o cara que morreu por mim, me deu a vida, enfim.
Mas nós precisamos ser coerentes naquilo que é para ser coerente. O que a palavra me ensina que eu acredito por princípios? Quando Moisés libertou Israel, Moisés era quem? Cristão, vamos dizer assim, um judeu. É bem louvável, não é? Não. Um cara que era judeu, cristão, vamos dizer assim, servia a Deus, libertou Israel do Egito. Escute isso. É louvável, não é? Sim ou não? Moisés tinha alguma desvio de caráter? Uma coisa que Moisés vacilou, foi não circuncidar os seus filhos. Que isso era a criança de 8 dias nascida, o pai ia lá, no prepúcio da criança, cortava lá, em sinal de aliança com Deus, quando começou com Abraão. Moisés não fez isso, e Deus ficou irado. E outra coisa foi quando ele bateu lá na rocha. Tudo bem. Mas aí Moisés não tinha esse caráter de desvio. É louvável. Agora, a outra libertação, 70 anos de Israel no cativeiro babilônico. Quem libertou Israel? Um cara prostituto, idólatra, não tinha compromisso nenhum com Deus. E nem tinha aliança com Deus. Mas libertou Israel do cativeiro. Então, o que eu quero ensinar a vocês, irmãos, é que nós não deixemos nos levar por intimidação de A e de B. Quem é o melhor, quem é o pior. O que está para se cumprir pela palavra vai se cumprir, independente de quem ganhar. Compreende isso? A única diferença é que naquilo que você acredita na palavra, e você sabe que determinado candidato não acredita, você vai ter parcela de culpa no cartório. Só isso. Isso pode ser direita, esquerda, no meio, na frente, atrás, seja quem for. O que não pode é nós sermos intimidados, sabe? Imposto a votar em A e B porque houve essa intimidação, tá lá. E sempre eu falo isso para as pessoas que me procuram, viu? Estamos aí com terreno. Não chega a um. Mas a cada 2 anos, aí chega com as promessas, não sei o que. Irmão, sabe, seria mais fácil ganhar, se as pessoas ganharem votos, e ela incumprir sem pedir votos, do que ela pedindo votos para ter que fazer alguma coisa. Porque aí ela ganharia confiança. E aí fica, irmão, nessa guerra de intimidação, um e outro, que Igreja do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se acorda. Se acorda. Existia um homem há mais de 2000 anos que veio a essa terra morrer por você. É por ele. Quer brigar? Brigue com esse golista dentro de você. Essa influência de intimidação dentro de você. Lute para tirar isso dentro de você. Aí sim. Mas perder o foco, irmão, perder o alvo, perder a rota por causa de partidos, não, queridos. Nós somos igreja de Cristo, o povo, representando a boca de Deus aqui na terra, representando os pés do Senhor, representando o coração de Deus sobre as pessoas. O que é que nós temos que perder tempo com intimidação? Outra coisa que é absurda e bizarra, queridos. Não venda o seu voto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não venda o seu voto. Seja, mas pastor, eu estava precisando, sim. Mas muitas vezes, você vendeu o seu voto para pessoas que ela vai depois te contrariar lá na frente. Você vai ter uma dor de cabeça.
Porque isso vai atingir o teu princípio, o princípio da tua casa, o princípio dos seus filhos. E outra, você se vender é você estar na mão de Mamon. É você entregar a sua finança na mão de Mamon. Se as coisas para você estar difícil financeiramente, vai ficar pior ainda. Eu não falo isso por intimidação não, irmão. Não estou intimidando você não. Seja livre. Seja livre. Eu falo aqui para conduzir você. Para orientar você. Ah, mas vai conseguir um emprego para mim, porque vai conseguir um tijolinho para mim, vai conseguir... Igreja, pelo amor de Deus. Isso é tão pequeno, irmãos. Se alguém chegar a ofertar para você, ó, toma aqui. Ofertou, acabou-se. Não rejeite. Sabe o que foi que eu aprendi por esses dias? A Bíblia diz assim, né? Mais feliz é quem dá do que? Por que a Bíblia diz isso? Os judeus, ele tem na mente deles o seguinte, escute isso. Quando você está recebendo alguma generosidade, alguma oferta, alguma coisa desse tipo, você na verdade, quando você recebe, é bom ou não é receber, irmão? Você está em casa, chega uma pessoa, aquilo que você estava precisando ou não, mas você foi abençoado, foi ofertado, alguém foi generoso com você. É bom ou não é, igreja? É, irmãos, vamos ser sinceros. Traz uma alegria, né, uma satisfação, não é isso? Só que, quando diz assim esse versículo, mais bem-aventurado é aquele dado que aqueles que recebem, é porque quem recebe, ele passa a ser devedor de outras pessoas. Então, entre aspas, por obrigação quem recebeu, ele está devedor de outras pessoas que não receberam, talvez nada. Por isso que a Bíblia diz, é melhor dar. É mais feliz quando você dá. Porque aquele que recebe tem uma satisfação, tem uma alegria, mas se tornou devedor de tanta gente. E principalmente quando as pessoas retêm. E ela não compartilha, e ela não dá, enfim. Uma série de coisas. Zacarias capítulo 7, versículo 9. Zacarias capítulo 7, versículo 9. Versículo 9, 10 e 11. Zacarias, capítulo 7, versículo 9, 10 e 11. Ainda sobre intimidação. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça, e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Veja que versículo interessante, irmãos. Julguem com justiça. Se parar por aqui, julguem com justiça. Se parar por aqui. É tanta gente fazendo sua justiça própria, não? É tanta gente intimidando outra pessoa, tanta gente gerando medo sobre outras pessoas, amedrontando outras pessoas, mas a Bíblia diz, e mostre compaixão e bondade uns pelos outros. Essa justiça, ela quer dizer, julgar com justiça, não é que você é proibido a julgar. Você não é proibido a julgar, mas é você dar o direito a outro. Essa justiça aqui é você dar direito ao outro. Dar direito de quê? De responder, de falar, de se expor, de perdoar. Julgar com justiça é isso. Aí você vai mostrar compaixão e bondade uns pelos outros. Uma pessoa que intimida e vive intimidando outras pessoas, elas não têm esse senso. Elas não têm
esse senso crítico dela é tão alterado que ela não percebe o danos causados sobre a vida de outras pessoas. Uma coisa que é comum que os pais, quando ele vai sair para algum lugar, veja que coisa tão boba, irmãos. Os pais vão sair para algum lugar e levam os seus filhos, quando são pequenos. Não é assim? Não é assim? Vamos embora. Mas teve uma vez que me confrontou. Disse assim: vocês nunca perguntaram a gente. Vocês querem ir com a gente? É bom para vocês? Eu parei para avaliar. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes isso é uma forma dos pais intimidar seus filhos. Claro, os pais têm uma boa intenção. Onde eu estou, meus filhos têm que estarem também. Concordam? Onde eu estou, os filhos têm que estar também. Mas pelo menos em algum momento perguntar seria bom. Só que não perguntamos. Por que isso? Porque nós já reproduzimos o que nossos pais fizeram com a gente. Bora, veste a roupa, se ajeita aí, se organize, vamos embora. E às vezes eu me pego fazendo isso com eles. Aí como fizeram com a gente acaba reproduzindo isso. Verso 10. Não oprimam as viúvas. Por que diz assim? Não oprimam as viúvas. São aquelas mulheres que estão sem marido, que o marido morreu? Quando o marido ele intimida a esposa, quando o marido ameaça a esposa, quando o marido amedronta a esposa com palavras, atitudes, naquele momento nós lemos o versículo anterior de João, ele se torna um assassino. Então ela se tornou o que ali na hora? Uma viúva. Porque ele também está morto para ela. Compreendeu? Vamos seguir? Nem os órfãos. Quem é órfãos? Que não tem? Ou os pais são mortos. Mas nesse momento, o momento que os pais ameaçam os filhos, condicionam os filhos, geram medo nos filhos, oprimem os filhos, nesse momento os pais se tornam assassinos, ou seja, os filhos se tornam pessoas sem os pais, órfãos. Nem os estrangeiros são aquelas pessoas que não são o mesmo vínculo sanguíneo que você. Então são vizinhos, um abençoado, são vizinhos. Nem os pobres. Esses pobres, irmão, não quer dizer pessoa que não tem condição financeira, que está. Não. Os pobres é quando eu qualifico outra pessoa abaixo de mim. Tiro dela, ainda estando com ela, tudo que ela tem, através da minha inveja, através da minha imposição, dos medos. E não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia deram minhas costas, taparam os seus ouvidos para não escutar. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Estamos concluindo. Diz assim: não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Como foi que Davi reagiu quando percebeu aquela intimidação de Golias?
Ele foi lá e atirou a funda, uma ferramenta de habilidade que ele tinha, depois cortou a cabeça. A cabeça fala muito questão de pensamentos, direção, controle, emoções. Então Davi já sabia que era melhor cortar a cabeça. Uma pessoa que se sente amedrontada, intimidada, numa oposição, numa repressão tão grande, ela precisa no mínimo sentar com essa pessoa e dizer assim: olha, isso me machuca, isso não está legal, isso aí que você faz, você não está me respeitando, isso aí, aquilo que você falou, eu entendi dessa forma, se você puder me explicar, me explique, mas meu sentimento é isso aqui. E não viver, irmãos, e não viver com a boca tapada, se machucando por dentro, as suas emoções indo à flor da pele. Você olha para a pessoa, chega a dar dó, chega a dar pena. Não, queridos, você senta com a pessoa e você fala, porque senão você vai adoecer, você vai se destruir. Em vez de você ter uma vida, em vez de você ter uma paz no seu interior, em vez de você ser uma pessoa livre, você se tornar refém daquilo ali. E muitas pessoas estão tomando remédio controlado para isso, irmãos. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Para concluir, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. A minha tradução, ela começa dizendo assim, ó: esforcem-se, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. É esforço, irmãos. É esforço, é vontade, é força de vontade, é não você se amedrontar, é não você deixar se levar por palavras. Maridos que diz à esposa: você está me desonrando quando você fala isso. Às vezes pode ser intimidação, queridos. Mulher que diz ao marido, os pais que dizem aos filhos: analise o contexto dentro de você. Fique de pé, por favor. Analise a sua vida. Analise seu coração. A igreja de Cristo precisa se acordar, amados. A igreja de Cristo precisa ser acordada. Por quê? Porque o gigante Golias está dentro muitas vezes de você. E aquilo que eu falei há 15 dias atrás. Quem estava aqui há 15 dias atrás? Eu falei sobre o espelho. O que você vê no outro e te aborrece, é porque já está dentro de você. Vê coisa interessante. É porque eu não li o texto todo. Mas quando Davi chegou lá no campo de batalha, escute isso, irmão. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. E Eliabe estava naquele exército de Israel. Quando Eliabe olha para Davi, sobe uma raiva tão grande em Eliabe, que ele começa a xingar Davi. Ele começa a xingar Davi. Ele chama Davi de arrogante. Ele começa a dizer coisas contra Davi. Aí pergunta, irmão, vê que coisa interessante. Eliabe, ele não se propõe a enfrentar Golias. Um dos caras que não se propõe a enfrentar Golias. Mas quando ele vê seu irmão, ele começa a xingar seu irmão. Você é um arrogante.
Você não é para estar aqui. Por que Eliabe disse isso para Davi? Porque a influência de Golias, a intimidação de Golias estava dentro de Eliabe. Eliabe usa contra quem? Contra Davi. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Não entendeu? Eu vou repetir. Eliabe estava no exército e não enfrentou Golias com medo. Mas quando Eliabe vê seu irmão mais novo querer enfrentar o Golias, Eliabe começa a xingar Davi. E uma das palavras que Eliabe falou foi: você é um arrogante. Ou seja, Eliabe estava se projetando em Davi. O mesmo espírito que estava em Golias, o gigante arrogante, intimidador, essa mesma influência na vida de Golias estava em Eliabe. Eliabe intimidou Davi. Então Eliabe não enfrentou Golias porque Golias já estava dentro dele. A influência de Golias estava dentro dele. Então ele não conseguiu lidar com aquela realidade, não conseguiu enfrentar aquilo. Deu para você compreender agora? Deu para você compreender? Então cuidado naquilo que você fala, naquilo que você expressa, porque muitas vezes está dentro de você, você não tem coragem de enfrentar. Mas você precisa buscar força em Deus para enfrentar. Você precisa ter habilidades. E você tem habilidades para isso. Davi não era um homem de guerra, mas aquela guerra era para Davi. Porque ele tinha a arma certa. E Deus já te deu a arma certa. Amém? Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos nessa manhã, te agradecemos. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor tem nos dado. Que cada um de nós possamos nos avaliar, Senhor, nos refletir e nos olhar por dentro, para que possamos enxergar o Golias que há dentro de nós. Muitas vezes, Senhor, nós queremos brigar uma guerra aqui fora, uma guerra exterior, mas a guerra em nosso interior é bem maior. As lutas são bem maiores, porque há uma influência de intimidação, seja ela agressiva ou seja ela sutil. Muitas vezes, Senhor, somos conduzidos por essa influência, por esse espírito de intimidação sobre a vida de outras pessoas. O marido na esposa, a esposa do marido, os filhos com os pais com os filhos, os patrões com os empregados com os patrões. Pai, que o Senhor possa sarar essa nação, possa curar essa nação, que a tua igreja não possa caminhar por vista, mas possa caminhar por fé. A mesma visão que Davi teve, Senhor, que a tua igreja possa ter a ousadia de enfrentar o inimigo que muitas vezes está dentro de si próprio, que ao invés de ferir a outras pessoas, possa na verdade matar o gigante que há dentro de cada um. Pai, no nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor, te apresentamos a cada casa, a cada lar, te apresentamos ambientes de trabalho, te apresentamos ambientes escolares, te apresentamos ambientes sociais. Que o Senhor possa levantar jovens, mulheres, homens que estejam dispostos a usar as ferramentas certas para a batalha certa, Senhor. A ter habilidades para tempos difíceis na vida. Sara, Senhor, o casamento, sara o coração dos filhos, sara o coração dos pais, sara, Senhor, o coração desta nação. Nós somos a resposta para essa nação. Mas como poderemos ser a resposta, Senhor, se o gigante que está dentro de nós nos governa, nos permeia, nos conduz, nos deixa para baixo? Senhor, em nome de Jesus, eu oro assim, Pai, sobre as nossas vidas, sobre essa nação. Em nome de Jesus.